Namastê. Vamos dar um passo em direção à nossa vida. Vamos dar um passo em direção aos nossos sonhos, aos nossos propósitos. Vamos dar um passo em direção a uma transformação de dentro para fora. Vamos dar um passo em direção a novos hábitos. E já que estamos falando de hábitos, no vídeo de hoje eu venho trazer para você um pouco sobre o que eu li nesse livro incrível que eu já falei para vocês, Ciência da Meditação. Eu finalizei esse livro e é impressionante o tanto de informações relevantes, informações científicas que ele trouxe para mim. Eu pratico a meditação há pouco tempo e, na verdade, eu faço uma meditação adequada com o tempo que eu tenho disponível e com o que me faz bem. Mas eu me perguntava, será que eu estou fazendo da forma correta? Será que não existe um padrão para se meditar em que todos devam cumprir, para que possam vir a ter os seus benefícios? Então, esse livro que eu indico para qualquer pessoa, porque ele não vai, na verdade, servir apenas para quem já pratica a meditação. Ele é muito importante para quem não pratica, porque a partir dele eu vou realmente ter certeza do benefício desse hábito diário, do benefício desta prática. Então o objetivo é trazer para vocês alguns pontos que eu elegi como muito importantes para começarmos a falar sobre meditação. E o primeiro ponto importante foi o seguinte: ele comparou, são dois grandes estudiosos nessa área, então eles compararam a meditação como um esporte, ou seja, o esporte nós temos diversas modalidades e na meditação não é diferente. Isso me confortou, porque meditar não existe só um padrão, e não existe um padrão nem de como você deve fazer e nem do tempo que você deve praticar. Então, ele disse que a meditação é semelhante ao esporte. Nós temos várias práticas, sendo que todas elas são práticas contemplativas, ou seja, que necessitam de um foco, de um nível de concentração, para que você consiga atingir um estado de equilíbrio. Além disso, eles classificam a meditação em vários níveis, do 1 ao 5º nível. O nível 1 é o nível já para os yogis, que são aquelas pessoas que uma boa parte do seu dia, mais de 12 horas até por dia, meditam por anos. Então são pessoas que já estão em um outro estágio, em um outro nível, em uma outra bagagem espiritual, porque realmente tem a meditação como uma prática que ocupa metade do seu dia. Mas nós nos enquadramos no nível 4, que é a meditação mais acessível no nosso dia a dia, que é corrido. É um dia que a gente já acorda pensando no que tem que fazer, a gente volta para casa para almoçar, em que deveríamos tirar um tempinho para reflexão e a gente não tem tempo nem para comer às vezes, né? A gente chega à noite tão cansado que a gente também não tem tempo, quando vê nós dormimos. Mas ele traz essa possibilidade de nós trazermos a meditação aos poucos para a nossa vida, nem que seja 10 minutinhos, até 5 minutos, em que você realmente pratique
aquele hábito e que quando você observar que ele vai se tornando prazeroso, que ele vai deixando o seu dia mais produtivo e que você também começa a entender que quando eu equilibro a mente, quando eu equilibro o meu emocional, automaticamente o meu corpo responde de forma positiva. Então, devido a isso, a gente acaba entendendo que aquela prática para se tornar um hábito não é eu fazer somente no momento de estresse, no momento que o meu nível de ansiedade está lá em cima. Não. O que ele diz é o seguinte: a meditação ela precisa ser um preparo para todos os momentos, para que no momento de dificuldade, para que no momento do estresse eu consiga, por um bom tempo pelo menos, manter a minha mente imperturbável. Não significa que eu não vou vivenciar aquela dificuldade, mas eu consigo me restabelecer mais rápido. E esse nível 4 que eu falei para vocês, ele está baseado naquela meditação que se ouve muito falar. Muitas pessoas utilizam essa meditação, que ele chama de mindfulness. Então, essa meditação ele chama de atenção plena, né? Então significa que eu preciso estar em uma condição, ou sentada, que seria de preferência, em que eu vou manter um foco em algum ponto, tá? Então essa prática do mindfulness, ele diz manter o foco na concentração. Essa forma de meditar é a mais utilizada, porque da hora que eu concentro na minha respiração, eu sinto o movimento e a sensação do ar entrando e do ar saindo. Essa sensação que eu apenas sinto, eu apenas tenho a sensação. Eu não me envolvo com o que está acontecendo ao meu redor. Eu não julgo o que está acontecendo ao meu redor. Eu passo para uma condição de observador. Então, ele diz o seguinte, que normalmente todos nós, mesmo que eu esteja concentrada num trabalho, em um dado momento a minha mente divaga. Ou seja, eu tiro o foco daquilo que eu estou fazendo e eu estou pensando em uma outra coisa. Isso faz com que eu perca a produção no que eu estou fazendo, tira o meu foco. Então a meditação, ele diz, pode ser sim introduzida por qualquer um de nós. E nós vamos entender com o tempo que em qualquer lugar eu preciso entender que naquele momento eu preciso me concentrar em alguma coisa. E a respiração, ela é uma forma de eu conseguir fazer com que os meus pensamentos, eles vão aos poucos cessando, até um ponto que eu consigo realmente sair do estado da mente para o nível da consciência. O nível da consciência onde é o eu verdadeiro, ou seja, sem julgamentos, sem oposições, sem condições, sem opositores. É quando eu realmente estou na plenitude. É difícil às vezes a gente entender o que seria essa plenitude. Eu acredito que é melhor a gente experienciar. É muito difícil falar. É melhor sentir. Então, além disso, existem outros pontos que eu vou falar em outros vídeos sobre a questão cerebral. Como é que quando eu entro num estado meditativo ou contemplativo, eu desperto o meu cérebro para certos impulsos diferentes de quando eu estou naquela vida agitada. Então ele ativa certos sistemas que fazem com que meu corpo ele desacelere. E de fato isso é benéfico, porque é comprovado, inclusive eles fizeram comprovações com yogis, que são essas pessoas que já praticam, né, a meditação por muitos anos. O que eles querem provar com a meditação? A meditação, ela pode modificar apenas o teu estado momentâneo. Ou seja, eu não pratico todo dia meditação.
Eu só pratico quando eu sinto que eu estou estressada. Então, o que acontece? Eu não gero a indução necessária para que o meu cérebro possa se moldar a uma nova condição, que eles chamam de neuroplasticidade. É quando o cérebro começa a se moldar diante daquela condição que você está praticando diariamente e cada vez mais por mais tempo. Então, uma coisa é eu modificar o meu estado. Eu estou estressado, eu vou meditar por 15 minutos, eu saí ótimo. Acontece um problema, eu me desequilibro. Ou seja, eu mudei o estado e não o chamado traço alterado. Traço alterado, eles conseguiram perceber em pessoas que meditam por muito tempo, anos e também por mais tempo durante o dia. Não significa que eu preciso chegar a nível de um yogi, não é isso. Mas o que eu posso dizer é que, comprovadamente, eu não vou conseguir mudar um traço no meu cérebro, ou seja, gerar uma modificação, se eu não praticar diariamente e por um tempo considerável. À medida que for passando o tempo, eu vou precisar aumentar a prática, porque eu vou entender o quanto aquela ferramenta ela vai trazer benefícios enormes para o meu corpo a longo prazo. Retarda o envelhecimento, traz concentração, produz substâncias químicas que me dão uma condição de bem-estar, de felicidade, diminui a produção de radicais livres, dentre outras inúmeras vantagens. Mas quando encaramos que não é meditar hora ou outra, porque isso é uma mudança de estado e não um traço alterado, ok? Bom, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou aos poucos trazendo muitas informações que eu realmente, encontrei nesse livro e que mudaram muito a minha forma de enxergar a meditação. E isso faz com que cada vez mais eu entenda o propósito de eu estar ali. Eu não estou ali porque o vizinho faz, porque todo mundo faz. Eu estou ali de corpo e alma, porque realmente aquilo é benéfico e pode ser muito benéfico na minha vida por muito, muito tempo. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. De vez em quando eu vou trazer uma abordagem mais prática, porque isso para mim é incrível, porque faz com que eu leia mais, que eu busque o conhecimento para minha vida e eu possa levar para você também. Desejo a você um final de semana maravilhoso, gratidão por tudo, por todo o carinho. Que vocês sejam felizes. Namastê.